Hoje eu quero falar para você um conselho, um princípio bíblico que vai mudar a sua vida financeira. Aí talvez você diga assim, pô, mas eu não acredito em questão de religião, mas esse é um conselho milenar que vai mudar a sua vida. Aí você fala assim, pô, mas eu não sou crente, eu não sou cristão, mas é um conselho milenar que vai mudar a sua vida. Eu quero agora pegar esse verso da Bíblia e tirar ele de qualquer contexto cristão, religioso ou espiritual. Eu quero que você encara ele agora como um conselho milenar. Você vai ver que ele vai sim mudar a sua vida. E ele está lá em 2 Coríntios capítulo 9 e no verso 10 que diz assim: aquele que dá, primeiro, semente ao que semeia, e segundo, pão para alimento, esse mesmo que te dá tudo isso, suprirá e aumentará a sua sementeira. Olha só que coisa interessante, deixa eu destrinchar para você esse verso. Você vê que ele separa em duas partes. A primeira parte ele fala assim, ó, aquele que te entrega, ele está falando de Deus, mas você fala assim, pô, Fernando, eu não acredito em Deus. Tá bom, a força maior, o engenheiro do universo, seja lá quem que você acredita, porque tudo isso aqui não é obra do acaso, né? Então, a força maior, o Deus no caso, no meu caso, já que eu acredito nele, ele te dá primeiro semente para quem semeia. E só depois que ele dá pão para seu alimento. Vê que ele separou em duas partes e o primeiro que aparece falando de semente. E em segundo lugar que fala de pão. Então você vê que esse conselho milenar, ele fala primeiro que você tem que ser um produtor antes de ser consumidor. Ele fala assim, ó, aquele que te dá semente para semear e pão para comer. O problema de hoje é que as pessoas, elas estão invertendo. Aquele que dá pão para comer e semente para semear. Aí elas acabam comendo o pão que receberam para comer e comem até a semente que deveria semear. Cara, a nossa vida é separada em duas partes. Primeiro o plantio e depois a colheita. Por isso que nesse verso aqui está dizendo aquele que dá semente e depois dá o pão. Sabe, a gente tem que usar uma interpretação de texto básica. E olha que eu falei só da primeira parte, que fala da semente, e só da segunda parte, que fala do pão. A terceira parte eu vou falar daqui a pouco. A terceira parte é incrível, que, nossa, sua vida vai para outro nível, para outro patamar, tá? Então, o problema nosso hoje é que nós somos só consumidores. A gente só quer consumir, consumir, consumir. A gente esquece que a gente precisa plantar. E nesse mundo que a gente vive hoje, nesse mundo totalmente capitalista, nós temos que entender que quem produz está no controle e quem consome está sendo controlado. Sabe, é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. Quem produz está no controle, quem consome está sendo controlado, sabe? A gente tem que, de uma vez por todas, usar a nossa educação básica, aquele português básico de interpretação de texto, sabe? Para mudar a nossa vida. Por quê? Existem muitas leis no universo. Existe a lei da gravidade, que é a mais famosa de todas elas. Existem muitas leis, mas a lei da semeadura é uma das leis mais potentes que existe no universo. Por quê? Existe uma potência dentro da lei da semeadura, não por causa da lei, não por causa da semeadura, mas por causa da semente. Porque a semente carrega ali a continuidade da vida. Você, homem, você carrega a semente da vida. Você, mulher, você carrega o ambiente que faz germinar a semente da vida. Tudo quem está carregando é o homem, sabe? E aí é o homem, é a mulher, são os seres humanos. E aí a gente esquece que nós devemos plantar e só queremos consumir. Só que vai chegar uma hora que de tanto consumir, tudo isso aqui vai desaparecer. Porque é preciso haver um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio de quem produz e quem consome. Se todo mundo for consumidor, vai dar ruim, como já tem começado a dar. Então, quando eu falo em plantar, aí vem gente que fala, pô, mas aí eu vou viver minha vida inteira só plantando, ou então eu vou fazer...
Eu não estou falando para você plantar a sua vida inteira. Você vai usar uma parte do seu tempo para plantar e uma parte do seu tempo para colher. E quando você colhe, você consegue usufruir daquilo que você plantou. Mas como você vai usufruir daquilo que você não plantou? Tem gente que não planta nada e depois fica chateado porque não está conseguindo colher. É claro que você não vai conseguir colher aquilo que você não plantou, sabe? Então, o objetivo desse canal é falar de dinheiro e você sabe disso, o assunto aqui é dinheiro. Então, trazendo isso para a nossa vida financeira, se você pegar todo esse dinheiro que entra na sua vida e encarar ele todo como pão para comer, se você comer esse dinheiro inteiro, você vai se lascar, meu filho. Você tem que entender que esse pão que chega na tua mão, esse dinheiro que chega na tua mão, parte dele é semente e a outra parte é pão. E semente você deve plantar. O recomendável é que você separe pelo menos 10% do dinheiro que chega na tua mão para guardar, para semear. Aí você fala assim, pô, mas eu não tenho condições de guardar 10% do que eu recebo para guardar. Tudo bem, aí você não guarda 10%, não guarda 5%, não guarda 1%, não guarda nada. Aí fica aí na rua da amargura. Aí quando vem uma situação difícil no país, você é o primeiro a se lascar. Dos grupos que se lascam, você é um dos primeiros. Por quê? Não plantou nada. Aí no tempo difícil, não tem nada para colher. Então, não adianta você vir com essa desculpa falando, mas eu não posso guardar o meu salário. Eu não estou falando para você guardar seu salário inteiro. Estou falando para você guardar apenas 10% do que você ganha, cara. Sabe por quê? A vida não constitui só em consumo. A vida constitui também em plantar, a vida constitui também em produzir. E não sei se você assistiu os vídeos anteriores, onde eu te falo quais são os 3 sistemas que tá vindo para cima de você e você não está percebendo. Existe um sistema que é composto de 3 partes: o governo, as instituições bancárias e as mídias sociais. Eles estão vindo para cima de você. Só que quando você olha, você encara e vê que essas 3 são sistemas que estão vindo para cima de você. Só que você não entende que também existem sistemas que estão te rodeando todos os dias, que o governo está no meio, a religião está no meio, o trabalho está no meio, tudo isso também são sistemas. Aí você fala, pô, Fernando, mas eu encontro refúgio na religião. Ok, tudo bem, mas a religião também tem o seu sistema, tem o seu modus operandi. Sabe? Então a religião também é um sistema, o seu trabalho é um sistema, a consolidação das leis trabalhistas é um sistema trabalhista que rola aqui no Brasil. Então a única forma de você quebrar a programação, quebrar a serventia que você tem, a escravidão que você tem do sistema, é sendo um produtor, é produzir pelo menos com 10% das suas sementes. É pegar o que chega na tua mão e transformar em semente. Eu sempre dou o exemplo dos R$1.000. Chegou R$1.000 na minha mão. Desses R$1.000, transforma 10% disso em semente, porque o restante eu sei que você vai comer ele inteiro. Comer tanto em lanche, em supermercado, em coisas do dia a dia, como comer em dívidas, comer em pagamento de boleto, comer esse dinheiro todo em obrigações financeiras. Não estou falando que é errado, estou falando que você vai comer esse dinheiro inteiro se você não separar 10 centavos. 10 centavos não, se você não separar 10% para servir de semente, você vai comer isso tudo, cara. Então toma cuidado com isso, presta atenção para você não acabar comendo o teu dinheiro todo como se ele fosse pão, sendo que 10% dele tem que ser encarado como semente. E quando eu criei esse canal aqui, foi na intenção, foi no objetivo de ajudar você a mudar a sua mentalidade financeira, porque senão, até quando você vai desse jeito? Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, vai chegar uma hora que você vai sucumbir a esse mundo aqui, sabe? Você vai sucumbir se você não tomar cuidado, não quebrar a programação que está rolando nesse mundo, que o governo, as instituições bancárias e as redes sociais estão envolvidas. Mas aí, erro seu se você pensa que é só nesses 3, e não é. Não é. Tudo que você faz na sua vida são sistemas. O seu trabalho é um sistema, a religião que você frequenta é um sistema, e se você não estiver semeando nesses sistemas, você vai se tornar escravo desses sistemas para sempre.
E você precisa quebrar esse círculo e ciclo vicioso que você tá passando, cara, sabe? Você tem que quebrar, e a única forma de quebrar é seguir a orientação desse código milenar que eu tô te passando, desse segredo milenar, que é produzir mais e consumir menos. Aí nós vamos voltar lá ao segredo. Ele fala assim, vamos voltar às partes. Eu vou falar agora as duas partes para terminar e vou falar a terceira para a gente concluir de uma vez. Então, lá fala o seguinte, ó. Aquele que, o sistema aqui, a natureza aqui te dá semente para você semear e te dá pão para você comer. Esse mesmo sistema, essa mesma força, esse mesmo Deus, esse mesmo engenheiro, ele vai aumentar, olha só, a primeira parte, ele te dá semente para semear, ele te dá pão para comer e ele vai aumentar a sua sementeira. Você sabe o que é sementeira? Eu vou puxar agora do Google, vou pedir para o editor, coloca desse lado aqui, ó. Coloca desse lado aqui, o que é uma sementeira? Sementeira é um lugar onde você coloca as suas sementes para germinar. Isso é uma sementeira. Beleza. Tá, então, pensa bem, esse verso fala, você vai ter pão para comer, só que o seu foco tem que ser na semente para semear, porque você não vai receber mais mesas para comer, você não vai receber mais lugares para comer, você não vai receber mais lugares para comer pão, não, você vai receber mais lugares para semear. Olha só que coisa louca. Esse é o segredo que ninguém pensa. Esse é o segredo que as pessoas não colocam em prática. Você vai receber pão, beleza. Você vai receber semente. Mas a terceira coisa que você vai receber vai ser campo, vai ser lugar, vai ser lugares para colocar semente, sabe? Então, reserve 10% do seu dinheiro para produzir, porque você vai receber lugares, terra plana, você vai receber lugar para poder semear. E como você vai receber muitos lugares para semear se você não tem semente? Aí você vai estar lascado. Vai chegar uma hora no Brasil, já está chegando, que o foco das pessoas não vai ser tanto em comer, tanto em consumir, vai ser em semear. E se você não tiver semente, o que você vai fazer da sua vida? Bem, esse é o conselho que eu queria trazer para você, que vai mudar a sua vida. A natureza te dá pão para comer, mas o que é mais importante são as sementes que a natureza te dá. E a natureza vai te dar muito lugar, muita oportunidade para você crescer, para você evoluir, para você plantar suas sementes. Mas se você não tiver semente, não vai adiantar de nada e você vai passar apertado. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha colocado isso na sua cabeça. Aqui no final vou deixar duas indicações para você de vídeo para você aumentar a sua inteligência financeira. Até o próximo vídeo. Tchau.